Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu, Camilo Calandrelli, aqui, Escola Sem Partido, juntamente com Miguel Najib, presidente da Escola Sem Partido, Gislaine Targa, Mães pela Escola Sem Partido. Um minutinho só para a gente começar essa live e vou mandar para vocês aqui o nosso link, tá bom, pessoal? Então, aguarda um minutinho só. Vou pegar o link aqui e vou distribuir para todo mundo agora, tá bom? Espera só um momento. Copiar link. Aí, pessoal, tá aqui, Miguel. Pronto. Gislaine. Ações necessárias aqui, viu? Aê, tá pronto. Agora eu vou compartilhar aqui nos nossos grupos, né? Escola Sem Partido, Nova Ribeirão, Mães pela Escola Sem Partido. Vamos compartilhar com todo mundo. E aí vamos começar, então, a live de hoje com a retomada da temática. E aí, doutrinação acabou ou não, né? Então, vamos mandar aqui pro pessoal. Ô, Camilo, esse link não funcionou para mim, não. Não funcionou? Tá dando aqui, olha, o link que você seguiu está quebrado. Tá dizendo que o link tá quebrado. Vou mandar para você. Não, para mim tá normal, pessoal. Ó. E eu não tô vendo você na sua página também, não. Não tô vendo. Só um momento. Tem uma coisinha nesse StreamYard aqui. Justo, peraí. Vai lá. Peraí. Editar privacidade, é justo. Aí, agora abriu para o público. Pronto, agora tá aberto. Peraí. De novo, pode entrar? Maravilha. Agora eu compartilho na página da Escola Sem Partido. E qual é o link? Entra na página do Camilo Calandrelli no Facebook. No Facebook. Para mim continua dando quebrado. Agora sim, o pessoal tá entrando aí. Peraí, editar privacidade, é justo. Aí, agora abriu o público. Tá entrando todo mundo aí, né? Tá ok. Tá valendo o link. É isso aí. Então, pessoal, só um minutinho, tá bom? Que a gente tá... Deu um problema aí na página do Escola Sem Partido, nós íamos fazer a live pela página e o Facebook nos bloqueou. Então, assim... Manda para mim novamente, Camilo, por favor, não tá dando certo. Tô mandando aqui. Bom, então, eu vou assistir lá. Assiste pela escola, compartilha. Já tá, tem gente online, 9 pessoas nos assistindo, 10, um minutinho só. Agora pode ir divulgando aí para todo mundo. Que probleminha besta que deu conosco chato, aí. Né? E essa internet tá uma loucura também, né? Todo mundo reclamando geral da internet, de serviços de internet, tá bem complicado. Porque tá todo mundo em casa. Né? Eu não consigo acessar daqui para mim. Eu tô sem poder compartilhar nada, cara. Camilo, qual das tuas páginas que é, querido? Repete aí para mim. É a Camilo mesmo? Camilo Calandrelli, meu perfil no Facebook, Camilo Calandrelli. O pessoal está entrando aí, vamos começar em um minuto, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Ok. Nossa, na Escola Sem Partido. Sim, eu estou vendo aqui. Então, me fala onde está. Vamos lá. Ok. Divulgado. Bom, vamos começar então, pessoal. Vamos lá. As pessoas vão entrando na nossa live e aí nós damos sequência, então. Muito obrigado aí, Pedro, pela divulgação. Vamos já ativar, então. Então, vamos começar aqui. O tema de hoje é: e a doutrinação acabou? Essa que é a questão. Estamos aqui com Miguel Najib, presidente da Escola Sem Partido, Gislaine Targa, Mães pela Escola Sem Partido. Estamos aí para começar essa discussão, quer dizer, retomar essa discussão, né, Miguel? Porque a raiz do movimento começou lá com a Escola Sem Partido, né? Nós estávamos falando isso aí ontem, né? Nós não podemos jamais esquecer dessa temática, porque ela é fundamental para a transformação do nosso país, né? A educação e a doutrinação, ela existe. Ontem mesmo, Miguel, eu recebi uma denúncia de uma mãe que vai estar conosco aqui acompanhando. Nas transmissões das aulas online, várias questões de doutrinação ideológica acontecendo, e pior, né? Gente mandando mensagens pornográficas, vídeos, hackers invadindo. Então, assim, uma série de problemas que vem acontecendo nessas transmissões online, né?
e pega todo mundo de surpresa. Aqui em Ribeirão aconteceu. Basicamente foi o mesmo colégio que você já viu aqui em Ribeirão, que deu um probleminha contigo aí outrora. Foi nesse mesmo colégio aí que aconteceu essa situação toda. Então, Miguel Najib, deixo contigo a palavra, introduz aí a live de hoje sobre doutrinação escolar nesse tempo e vamos seguir para frente, tá bom? Valeu, Camilo. Obrigado por estar organizando essa live aqui, que na verdade deveria estar acontecendo na página do Escola Sem Partido no Facebook, e eu não sei, porque houve um problema técnico aí. A gente não conhece bem a ferramenta e acaba sendo surpreendido por esse tipo de problema, né? O imprevisto. Mas, enfim, o papo é sempre importante, e a presença da Gislaine aqui é fundamental, porque a Gislaine é uma espécie de ouvidora do Escola Sem Partido, escuta tudo o que acontece, né? Muitas coisas vão parar no e-mail e no WhatsApp do Mães pela Escola Sem Partido. E então ela sabe melhor do que ninguém que a doutrinação não acabou, né? As pessoas pararam de falar deste assunto, muitas pessoas pararam de falar deste assunto, nós não paramos. A Escola Sem Partido não parou um minuto de tratar desses assuntos, de tornar públicas as denúncias que chegam até nós. Mas o fato é o seguinte: muitos dos políticos e muitas das lideranças que, durante todo o ano de 2018, apoiaram a Escola Sem Partido, começaram a deixar essa pauta de lado. Percebendo que o próprio governo federal, né, a própria figura do presidente da República, Jair Bolsonaro, havia deixado essa pauta em segundo plano, as pessoas entenderam esse sinal como sendo a indicação de que esse problema deixou de ser relevante, né? Ou que, pior ainda, foi resolvido. Recentemente, quer dizer, não foi nem tão pouco tempo assim, em novembro do ano passado, o ministro da Educação deu uma declaração, perguntado sobre Escola Sem Partido, ele disse: não precisa mais, está resolvido o problema, nós já resolvemos o problema, está tudo certo. Então, transmitiu à população, sei lá, ou pelo menos aquelas pessoas que vocalizavam mais a questão do Escola Sem Partido, da doutrinação nas escolas, transmitiu a impressão de que esse assunto perdeu relevância. Só quem sabe que isso não perdeu relevância é quem está sentindo na pele, né, a discriminação dentro da sala de aula, a perseguição, a doutrinação, a lavagem cerebral, né? Quem está sentindo na pele são os pais dos estudantes e os próprios alunos, quando têm a percepção clara de que estão sendo vítimas de condutas abusivas por parte dos seus professores. Então, eu digo para vocês o seguinte: a doutrinação, e olha, eu acompanho este assunto há mais de 15 anos. Agora, em maio, agora 16 anos, vai fazer 16, eu comecei em 2004, em maio de 2004, dia 14 de maio de 2004, que a gente criou a página do Escola Sem Partido, foi ao ar. Ou seja, daqui a uma semana, o Escola Sem Partido vai fazer 16 anos. Então, eu tenho estudado nesse assunto. E eu posso dizer para vocês, nunca houve tanta doutrinação no Brasil como hoje está acontecendo. Em razão do ódio que se tem, né, que a esquerda tem pelo Bolsonaro, e da certeza que a esquerda tem de que a única forma o único caminho que ela pode trilhar para chegar até o poder é por meio da hegemonia, né? Um poder que ela nunca perdeu, diga-se de passagem. Nós elegemos um presidente da República, né? Os conservadores elegeram um presidente da República, mas quem manda no país ainda é a esquerda. Veja o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que há uma semana declarou inconstitucional, é importante a gente falar disso, Camilo. Há uma semana, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de uma lei municipal que proibia a ideologia de gênero nas escolas. Eu quero saber agora o que é que o governo vai fazer para cumprir a promessa de campanha de proibir a ideologia de gênero, porque o Supremo bateu o martelo.
O Supremo atropelou o Congresso Nacional. Se o Congresso aprovar uma lei proibindo a doutrinação e a ideologia de gênero nas escolas, essa lei já vai nascer inconstitucional, por causa da decisão do STF, da semana passada. Alguém ficou sabendo disso? O que é que o governo fez para impedir que isso acontecesse? Claro, o governo está assoberbado, né? Tá sob ataque, tem coronavírus, né? Tem golpe, tem um monte de coisa. Mas tem as crianças dentro da sala de aula, tem as famílias. O que é mais importante do que criança? O que é mais importante do que as nossas famílias? Como é que esse tema foi ficar assim, em segundo plano? Por um governo por um presidente que se comprometeu com essa pauta, que fez a campanha em cima disso, né? Então eu estou muito desapontado com essa situação e com a percepção que o pessoal vai me malhar, o Miguel agora está atacando o governo. Não tem nada disso. Eu estou defendendo as crianças, ou pelo menos estou tentando defender, né, a parte que precisa. Os indefesos, as famílias pobres que têm que usar o sistema público de ensino, se bem que nas escolas particulares é o mesmo lixo. Então, essas pessoas é que estão sendo... Não sou eu não estou sofrendo nada. A não ser a angústia de ver as crianças passando por essa situação, as famílias passando por essa situação. Quem mais está preocupado? Quem mais está levantando essa bandeira, Camilo? Você conhece algum político que esteja levantando essa bandeira? Hoje? Não. Aliás, é uma questão muito séria aqui, Miguel. É que a bancada conservadora, a bancada à direita, ela se esqueceu da temática. Ela abandonou a temática praticamente. Por quê? Porque não se alimentou nenhuma política no combate à ideologia de gênero nas escolas, não trouxeram à tona o debate dentro do Congresso. Nós entendemos que existem outras prioridades, mas essa era a prioridade máter. A luta no Congresso, no combate à doutrinação ideológica, à ideologia de gênero e a todo o aparelhamento que a esquerda fez no ensino ao longo de todos esses anos, ela era, né, deveria ser a principal discussão dentro do Congresso, paralelamente a outras discussões como a reforma da Previdência, a reforma administrativa, etc. O que me espanta é que muitos congressistas sequer tocaram no assunto. Não tocam mais no assunto como se tivesse resolvido. Não resolveu. Nós enfrentamos diariamente esse problema. Aqui na cidade de Ribeirão Preto, mantiveram-se no ano de 2019 a doutrinação. Nós levamos para o Ministério Público, você acompanhou de perto, várias denúncias que foram levadas adiante, professores que estavam incitando os alunos a irem à greve, que aconteceu exatamente há um ano. Há um ano. Essa greve aconteceu, entre os professores incitando os alunos a irem às ruas contra o governo Bolsonaro. No segundo semestre, Miguel, quando abria o Covid, abria o mercado, a população poder sair de casa, etc., o que você acha que vai acontecer? A classe acadêmica, universitária, a classe cultural, vai todo mundo para a rua de novo contra o governo Bolsonaro. E agora, com a chancela do STF, da semana passada, de ter trazido essa questão na calada da noite, quando todo mundo estava discutindo o Covid, eles foram lá e meteram uma canetada aprovando um negócio que é muito importante, muito mais sério até do que outras temáticas que estavam sendo abordadas aí nos canais YouTube, no Facebook, etc. e tal. Então, o descuido não pode acontecer, nem na educação e nem na cultura, onde essa transformação também acontece. Esses dois pilares, eles têm que ser tratados assim, mas com muita delicadeza, com muito cuidado e com muita atenção. Então, é lamentável essa postura. Nós entendemos que isso não é o governo não é que não está combatendo a ideologia de gênero nem nada disso. Simplesmente ele se afastou da discussão. Ele precisa retomar com afinco. Nós precisamos retomar isso nos municípios, discutir nas bases, conversar com as lideranças e ver uma outra alternativa de se coibir esse tipo de ação. Gislaine, você está aqui, liderança do Mães pela Escola Sem Partido. Qual é a tua visão sobre essa questão? O que você tem a contribuir? Como é que está aí a região, o grupo? Quais os tipos de denúncias que vocês têm recebido nesse tempo?
Oi, Camilo, tudo bem? Pessoal, boa noite. Boa noite todo mundo. Bom, aqui já estamos recebendo as denúncias de pessoas com aulas gravadas, as aulas ao vivo mesmo, às vezes, de algumas marcas aí, né, de escolas, em que o professor pode gravar a aula ou pode fazer ao vivo. E a gente começou a receber algumas coisas já sobre alguns posicionamentos desses professores em sala. Então, não é porque não está tendo aula que não está tendo doutrinação. Uma coisa que me chama muita atenção e que a gente fica um pouco frustrado é o posicionamento do governo de deixar de lado esse assunto. Tanto o governo quanto os deputados que foram eleitos, né, com essa bandeira, que ela foi muito útil para muitos políticos, ela foi muito útil, ela elegeu muita gente aí. Nós temos o nome de todos, por sinal, que falaram em nome do Escola Sem Partido, mostrando o seu conservadorismo, que era isso que a gente buscava, uma educação mais conservadora, um país mais conservador. E o que a gente viu é que esses políticos, assim que eleitos, o assunto foi colocado totalmente de lado. Ele só não foi eliminado nas primeiras semanas porque não era possível, ainda tinha que se usar o discurso, porque estávamos ainda em clima de campanha logo após as eleições, e agora já passou muito tempo, né? Já passou tempo demais, então vai o Weintraub lá, é um decreto, né, Miguel, que ele solta lá, não sei lá como é que é o nome do negócio, ele solta É decreto que fala? Alguém me corrige? Não foi decreto, foi, na verdade, um e-mail que ele mandou para as escolas. Isso aí, ele mandou um e-mail. Ele decretou, né, por e-mail que o Escola Sem Partido não precisava mais, que a doutrinação já tinha encerrado com as ideias dele lá. E você vê, o nosso movimento Mães, ele é simpático ao Weintraub, nós gostamos dele. Ele é uma figura polêmica, ele encarou de frente, ele tem um olhar de questão, mas isso nos deixou extremamente decepcionados. Não é isso que a gente espera atitude. Nós esperamos tanto do governo quanto dos nossos pais atitude para defender essas crianças, esses adolescentes que estão enfurnados dentro da escola. O meu filho tem sorte, está numa escola particular, que bonito, né? Está tendo aula das 7 da manhã, 1 da tarde, ao vivo, pela internet. Então, continuamos com a mesma situação, eu acho que assim está em vários lugares. E mais do que isso, esses alunos todos têm os faces dos seus professores, está na rede com ele, acompanha no Twitter. Esse professor continua contando a história do jeito dele. E os nossos filhos estão lá seguindo esses professores. Não precisa de aula, Miguel. Não precisa de aula. Qualquer aluno hoje tem um smartphone na mão, eles acompanham, não importa a classe social dele, gente. O celular está lá. A família vai trocando de celular, Miguel, e os celulares mais simples vão ficando para os filhos. E aí, quando você vê o menorzinho lá de 4 anos, que está com o pezão na terra, lá no bairro que ele mora, que a prefeitura não asfaltou, mas ele está com o celular na mão. Essas são realidades brasileiras que parece que ninguém toma conta disso, ninguém vê o que acontece. Estamos trabalhando com uma educação ainda na base do cuspe e do giz, como se dizia, e eu sei lá, eu acho que até essa questão desse vírus vai nos alertar por vários cenários, e eu acho que talvez a educação vá por um novo caminho daqui para frente, mas eu fico muito decepcionada com a posição do governo, com a posição do ministro, e isso nos deixa bastante chateados. Vale lembrar. Miguel, vale lembrar. Uma questão de ordem. Alguém comentou aqui na nossa live, alguém pediu para abrir os comentários para todos. Tem alguma restrição de comentário aí? A Renata Campos diz assim, para todo mundo. Comentários para todos. Está público? Não, tá público aqui, para todo mundo poder comentar, não tem restrição nenhuma. Não tem restrição, tá? Né? Então, é o seguinte, vamos ver aqui, o Miguel, antes da gente dar sequência, para falar sobre o que nós podemos fazer enquanto movimento, né? Vamos ver algumas coisas aqui dos nossos espectadores. Infelizmente, Maria Ângela da Silva, infelizmente não acabou. Os professores militantes de esquerda estão a 1000 por hora. Vamos cuidar das nossas crianças e adolescentes nas escolas e faculdades. Esse é um ponto que a Maria Ângela aborda.
Eu acho que piorou, Mariângela. Eu acho que piorou, tá? A doutrinação ela está mais forte do que nunca, principalmente dentro das universidades, naqueles famosos cursos de humanas, aonde a rejeição ao Bolsonaro ou a qualquer conservador, ou qualquer um que seja contra os ideais deles, né, o negócio vai longe, vai longe. Nós enfrentamos isso diariamente, tá? Isso é desde 2019, tá bom? Cadê? Vamos ver outro post aqui. O ministro da Educação, Juliana Bertoni, né? O ministro da Educação não apoia a escola sem partido? Ô, Juliana, não é que ele não apoia, ele simplesmente interpretou do jeito dele uma forma de se combater a ideologia de gênero, a doutrinação, e todos nós sabemos que é totalmente ineficaz um panfletinho ali que não resolve a vida de ninguém. O ideal seria pegar mesmo o partido e trazer à tona ipsis literis, integralmente. Não é isso, Miguel? Você quer falar sobre isso? Se ele apoiasse, eu saberia, né? Eu seria uma pessoa... Se o ministro da Educação apoiasse ou escola sem partido, ou seja, o que significa apoiar a escola sem partido? Apoiar a proposta do nosso movimento. Ele não apoia. Ele fez outra coisa. Né? Ele disse o seguinte, escola sem partido não precisa mais. Nós já resolvemos o problema, está resolvido. Ele fez lá um projeto no qual... Eu tenho até cópia disso, mas não dá para mostrar aqui para vocês. No qual ele relaciona alguns direitos dos alunos, direito do aluno ao pluralismo, o direito do aluno de não sofrer bullying, o direito do aluno tal. Enquanto nós, Escola Sem Partido, defendemos a explicitação por meio de um cartaz dos 6 deveres do professor, ele acha que a linguagem dos deveres é uma linguagem muito agressiva. E que então eles inverteram. Não é mais dever do professor, é direito do aluno. Acontece que essa relação de direitos dos alunos não tem clareza nenhuma. E depois, isso não está na sala de aula. Isso está num panfleto que foi distribuído junto com os materiais escolares, no kit de material escolar do MEC. Ou seja, ninguém nem tomou conhecimento desse negócio. Ninguém. E mesmo que os alunos tivessem tomado conhecimento disso, Camilo, pela leitura do texto, você não consegue entender o que aquilo representa, o que aquilo significa no dia a dia da sala de aula. Por exemplo, o projeto Escola Sem Partido diz assim, o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula. É muito claro, é uma proibição. Qualquer aluno de 10 anos de idade é capaz de entender isso. Agora, no projeto do MEC, diz assim... O aluno tem direito a um ambiente plural, no qual todas as perspectivas sejam... Eu posso até ler aqui, eu vou achar esse negócio, eu já vou ler para vocês. Vai lendo que eu vou falando com o pessoal aqui. O Bispo de Oliveira, muito bom, Bispo. Hoje a doutrinação é escancarada, o professor faz questão de dar publicidade. A maior questão, o maior problema, né, são 2, na verdade. Um se constrói ao longo do tempo, que você tem que substituir um modelo defasado de educação que nós vivemos ao longo de 50 anos, por um modelo estruturante, um modelo edificante, com base em outras questões já não expostas pelas universidades. Então, esse é um problema muito mais complexo. Mas existe um problema imediato, que é exatamente a atitude do professor no dia a dia dentro de sala de aula. E essa doutrinação que o Bispo de Oliveira diz que é escancarada. Hoje o professor faz questão de dar publicidade, debochar e tripudiar em cima. Na escola que o meu filho estuda aqui, e há um quarteirão da minha casa, uma escola particular, etc e tal, ele estuda aqui, há um quarteirão da minha casa. É assim, o nível é deprimente. A coordenadora do ensino médio é uma petista e ela faz questão publicamente de expor os seus pensamentos. E assim, é dentro de sala de aula, é fora da sala de aula, é no corredor com outros professores, e assim, vira uma briga danada, porque tem professores que são bolsonaristas, outros que não são, e aí acaba entrando numa discussão que não permeia, não é o ambiente acadêmico mais adequado. Então, algumas condutas precisam ser tomadas, e dentro das escolas privadas, aí você tem um entendimento interno, mas dentro das escolas públicas, que é pior ainda, que apedrejam carros, né, que a gente recebeu denúncias assim, que o carro estava com o colante do Bolsonaro e professores apedrejaram o carro, escola pública aqui da periferia de Ribeirão Preto. Então, assim, são severas, são questões muito sérias
e que não tem uma razoabilidade desse entendimento, e precisa sim ter a proposta da Escola Sem Partido ser colocada de verdade e a gente poder trabalhar essa outra questão que é mais sutil, que é a formação dos professores dentro de sala de aula, né? Está com o documento pronto aí, material. Eu achei aqui o material. Mas antes de falar desse material... Aliás, eu mandei para você, Camilo, pelo WhatsApp. Perfeito. Se você quiser aí publicar e compartilhar a tela, fazer compartilhamento de tela, as pessoas que estão assistindo a gente vão ver do que se trata, porque ninguém ficou sabendo, né? E se existe um critério infalível para saber se uma proposta vai funcionar, se uma proposta contra a doutrinação vai funcionar, sabe que critério é esse, Camilo? É saber se os sindicatos de professores, estão combatendo ou não, né? E nenhum sindicato de professor se opôs, gritou, fez escândalo, fez passeata contra essa proposta do MEC. Isso é um sinal claro de que ela é absolutamente inócua, né? E eu vou ler aqui para vocês. Eu vou compartilhar aqui. Compartilha aí, a primeira página, Cultura de Paz. Olha só, gente. Nem o texto que foi distribuído pelo MEC nem fala em doutrinação. Nem fala em doutrinação, para vocês terem uma ideia. Ele está falando de cultura de paz nas escolas. Até a linguagem parece uma linguagem, cultura de paz, a gente vê que a esquerda sempre usou essa, não sou contra, não, mas apenas identificando que isso era jargão, essa história de cultura de paz sempre foi jargão da esquerda. Paz da boca para fora, diga-se de passagem. Então diz aqui, ó, você vai compartilhar, Camilo? Eu estou tentando colocar aqui no Facebook, aqui na nossa timeline, para eu poder jogar na tela aqui. Vai falando aí, Miguel, que eu vou... Então, diz aqui, né? Escola de todos, cultura de paz nas escolas da rede pública. Objetivos, né? Proteger a saúde mental dos estudantes. Combater violência nas escolas. Promover a tolerância. É a linguagem, parece até que foi feita por algum governo do PT. Promover a tolerância. Prevenir o bullying. Desenvolver as competências socioemocionais. Conheça os direitos dos alunos no ambiente escolar. Primeiro direito, ele relacionou 6 direitos também. O aluno tem o direito de não sofrer intimidação sistemática, mais conhecida como bullying. Primeiro direito do aluno. Segundo, vamos ver se você vai entender alguma coisa que tem a ver com doutrinação aqui. Segundo direito do aluno. O aluno tem o direito de que o ensino seja ministrado com base na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pautado no pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, resguardadas a liberdade de expressão, que não existe dentro da sala de aula. Não existe liberdade de expressão em sala de aula. Mas ele diz aqui, resguardadas a liberdade de expressão, a liberdade de cátedra e a tolerância de opiniões. O que um aluno entende disso aqui? Nada, né? Nada. Terceiro direito dos alunos. O aluno tem o direito de não ser prejudicado em ambiente escolar em razão de sua história, de seus saberes, de características que componham a sua identidade, suas crenças e convicções. O que diz o projeto Escola Sem Partido? Na regra que, vamos dizer, tem um certo paralelo com essa. Diz assim, o professor não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão das suas convicções políticas, religiosas, ideológicas ou morais. Diz isso com toda clareza. A linguagem da proibição, a linguagem do dever, ela é inequívoca. É inequívoca. Agora, um texto como esse é cheio de ambiguidades. Esses conceitos que ele utiliza aqui, falando de liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, o que uma criança de 12 anos de idade entende quando lê um negócio desse? Se é que ela leu, porque isso aqui estava no meio de um monte de material que ela recebeu. Aqui, outros deveres do aluno, outros direitos dos alunos, mais direitos dos alunos. O aluno tem o direito de não ser submetido no ambiente escolar e de ensino à promoção inadequada de comunicação comercial. Comunicação comercial. Inclusive publicidade ou propaganda de qualquer natureza. O que
tem a ver com doutrinação? Comunicação comercial, publicidade. Não fala de propaganda político-partidária, por exemplo. O aluno tem o direito de seguir a religião que esteja de acordo com suas próprias convicções e de ter assegurado em ambiente escolar e de ensino o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil. O direito do aluno de guardar as suas crenças e convicções, item 6, que não incitem à violência, deve ser respeitado pela comunidade escolar de forma a evitar qualquer tipo de constrangimento, ameaça ou violação. Ou seja, esse projeto Escola de Todos nem toca no nome doutrinação. Primeiro, que ele não chegará ao conhecimento dos alunos. Segundo que, se chegar, o aluno não vai entender o que isso significa concretamente na vida dele dentro da escola. Né? Não vai inibir o professor, um professor de sociologia, de história, de literatura, de português, de fazer a doutrinação que ele bem entenda lá dentro. Então, gente, eu acho que isso e nada, para mim, é a mesma coisa. Né? Não, só não é a mesma coisa, porque com isto ele passou a mensagem, o ministro da Educação passou a mensagem de que o problema estava resolvido. Né? E, obviamente, não está. Qual é a chance disso aqui dar certo? Pergunta para a POSP, Camilo, se eles estão preocupados com o programa do MEC contra a doutrinação. Não, na verdade, você vê, né, o Miguel, na verdade, pouco, agora quase não fala mais. O pessoal da educação, o pessoal lá, só está criticando agora os investimentos nas universidades, né? Porque essa questão ideológica, para eles estão no lucro. Não aconteceu nada, eles não foram tocados, eles não precisam fazer nada, eles mantêm o que eles vêm fazendo. Então, o que mais causa constrangimento é que, em quem nós depositamos a confiança para executar esse projeto, nós entendemos que não é somente o presidente Bolsonaro, mas uma bancada no Congresso inteira, porque tem uma temática aí que se pode trabalhar as questões das leis, né, que estão em torno aí da criança, do adolescente, da educação, enfim, né, em todos os aspectos. Enquanto eu estive lá na Secretaria de Cultura, foi uma bateção de cabeça para eu conseguir, Miguel, achar um subterfúgio lá, uma brecha dentro da Lei Rouanet e na instrução normativa que coibia a atitude ideológica para a criança dentro da obra de arte. Então, nós iríamos fazer uma instrução normativa que iria combater exatamente a arte e a cultura com ideologia de gênero ou com conteúdo inapropriado para crianças, politicamente falando. Mas tudo isso foi uma engenharia interna, porque dentro da nossa bancada no Congresso, nós não conseguimos levantar, nem o debate nós conseguimos realizar. Então, assim, o que está acontecendo, as pessoas não estão... agora eu falo dos políticos em si, eles não têm dimensão da realidade, da necessidade dessa discussão e de mudanças dentro das próprias leis. E aí, quando chega na sala de aula, está uma realidade muito distante. Veja aí, é uma ação do executivo, né, do MEC, que ela não existir, dá na mesma, porque isso daí isso não significa absolutamente nada. Foi tudo embasado no Estatuto da Criança e do Adolescente, já está lá. Ele apenas replicou com uma outra linguagem, com uma outra oratória, aquilo que já foi feito. E não nos interessa isso. Nos interessa combater na semente o processo da doutrinação. A ação do professor dentro de sala de aula e depois a formação desses professores que precisa, sim, ser pluralizada. A gente aqui em Ribeirão Preto, e eu acho que isso pode se estender para o Brasil inteiro, nós estamos sofrendo porque as igrejas, elas querem participar ativamente de ações sociais, criança, orfanato, adoção e outras questões, creches, poder entrar para poder trabalhar junto com a iniciativa pública essas temáticas. Não consegue ter brecha, não abrem brechas para eles entrarem. Eles são boicotados o tempo inteiro. Então, assim, medidas que poderiam solucionar futuramente a questão ou diminuir a tensão doutrinária não acontece nem nos municípios e também não acontece no governo estadual e também no governo federal. Então, nós estamos enfrentando esse problema, nós precisamos urgentemente recolocar a pauta,
subir essa pauta novamente para que as pessoas possam entender, não acabou a doutrinação, não, muito pelo contrário, só saiu da discussão, mas ela precisa ser permanente, porque é uma temática que a gente vai ter que conviver pro resto da vida. Nós vamos precisar vigiar e orar o tempo inteiro, Miguel. Gislaine, o que você tem a dizer sobre tudo isso daí? Ai, achei que vocês não fossem deixar eu falar. Eu já estava preocupada, porque já passou 10 minutos de vocês dois falando. Vamos lá. Bom, eu acho que são várias pontas para você fazer análises. Vocês falaram das questões de legislação. Sim, elas têm que vir de cima, elas têm que descer, elas têm que vir numa base linear e tem que chegar onde ela tem que chegar. Lá na ponta, na sala de aula, no professor, que tem que obedecer essa determinação. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. No meio desse jogo todo, o que a gente aprendeu aqui no Mães, e tem uma frase que eu gosto muito, as meninas sempre falam, oração de mãe arrebenta a porta do céu, sabe? E eu creio muito que se os pais não se mobilizarem, se os pais não cobrarem desse governo aquilo que foi prometido como conservadorismo, como quebra da ideologia de gênero, como a tratativa contra as diretrizes da ONU. Ô, Miguel, tem escola que pegou as diretrizes da ONU e colocou dentro de ensino religioso, as 17 ODSs. Quem não sabe o que é isso, gente, por favor, vasculhe e descubra, porque não dá para falar tudo numa live aqui. As 17 diretrizes da ONU colocadas dentro de ensino religioso, é como se isso fosse assim sagrado, tratar a ideologia as questões da ONU como sagradas, para você ver como existe uma distorção total para cima da cabeça dos pais, que não dá tempo, a vida é corrida, é tudo, só que é o seguinte, a cria é tua, tu tem que pegar no colo, tratar dela, cuidar, além de alimentar, tem que cuidar com o que estão fazendo com ela na escola. É tudo no colo dos pais, e é isso mesmo, a responsabilidade é nossa. De todas as coisas que eu vejo, lei, determinação, briga com prefeitura, um monte de prefeitura tentou impedir a ideologia de gênero dentro das escolas municipais, pelo menos, foram barradas em todas as instâncias. Eu lembro, Miguel, travamos uma guerra imensa com a Débora Duprá, ela mandando cartinha com o logotipo do Ministério Público para o Brasil inteiro aí, dizendo que era proibido, que não poderia falar, proibir a ideologia de gênero e tudo mais. Aconteceu isso em Araçatuba, recebemos cartinhas aqui também. Foi um absurdo. Tudo isso só vai ser vencido se os pais se posicionarem. A nossa briga é grande, hein? Já faz mais de 4, 5 anos que a gente vem falando isso aqui. Enquanto os pais não se posicionarem, nós não vamos conseguir vencer nada. É a pressão da sociedade que faz o deputado, que faz o senador se mexer. Enquanto a gente espera que o presidente faça alguma coisa, ou que o ministro da Educação faça alguma coisa, por que você não bate lá nos calcanhares do deputado que você elegeu? Bate na base aqui, ó, e começa a fazer subir a pressão. Nós temos que voltar esse assunto à pauta, temos que trazer novamente para cima essa conversa. Por quê, Camilo? Estamos em eleições municipais esse ano. É a chance de você trocar aquele vereadorzinho safado que tem aí na tua cidade, trocar esse pessoal que não está fazendo nada no município. Eles fingem que fazem, escrevem cartinhas felizes, postam nas redes aí, falando que está tudo certo e não está. Apoiam os prefeitos que estão amarrados a partidos políticos e a coisa é um ciclo que não se termina nunca. Quando você tem que bater nos seus deputados e nos senadores que você elegeu. Fazer subir a pauta através deles, porque lá é que está a pressão. Quantas coisas aconteceram estes dias que todo mundo viu? Deputado, senador, todo mundo enrolado, metendo fogo aí, pressão para que as coisas acontecessem. Seja na pauta da economia, seja na pauta da educação, seja na pauta do Supremo, seja o que for. Se não pegarmos no pé, não vai. Uma coisa que eu acredito piamente, os pais sabem o que precisam fazer, mas muitos não têm a coragem. Aqueles que têm coragem são questionados e execrados. Continua acontecendo as mesmas coisas. E nós continuamos falando a mesma coisa. Se você não processar um professor ou uma escola dessa que faz uma barbaridade dessa, eu sinto muito, o teu filho está à mercê. Nós não podemos ajudar o seu filho. Nós recebemos críticas e questionamentos aqui. Tem pessoas, eu falo sempre isso, porque eu não me conformo. Até hoje a gente recebe pessoas que falam, vocês conseguem ficar o advogado? Eu vou processar uma escola. Oi?
Nós temos que arrumar um advogado? Peraí, a consciência... Eu não preciso de advogado, Miguel, para fazer nada disso. Para marcar com a minha diretora de escola, eu não preciso de advogado. Eu não preciso de advogado para falar com o professor. Que conteúdo é esse aqui que você está aplicando para o meu filho? Eu não estou entendendo. Por favor, explica aqui para mim. Eu não preciso de advogado para isso. Eu preciso ter coragem. Ô, Gislânia, por isso que o desencorajamento com relação à escola sem partido só trouxe malefícios. O professor doutrinador, ele tinha mais medo antes do Bolsonaro do que hoje. Isso aí é um fato, é uma realidade. Por quê? O que sustentava a fortaleza do nosso movimento, eu falo do movimento não escola sem partido, mas do movimento de questionar as escolas, de questionar os professores, do enfrentamento, era o escola sem partido. E as pessoas temiam, e elas respeitam aquilo que elas temem. Hoje, o próprio governo, ele não está mais tomando essa atitude de apoiar veementemente o escola sem partido. Então, o que acontece? Perde-se o respeito e os professores doutrinadores vão abusar e se lambrecar em sala de aula. Então, começa a complicar ainda mais e cansa os pais que sofrem isso na pele todo dia. Então, assim, nós temos que retomar. Imagine essas aulas voltando, eu não consigo ver isso num cenário a curto prazo, porque politizaram totalmente essa questão do lockdown, das quarentenas e tudo mais, mas vamos supor que as aulas voltassem hoje. Miguel, que nível de aula estaríamos tendo agora, numa sala de aula? Numa sala de aula do nono ano, do primeiro ano do ensino médio, do oitavo ano. Que nível de aula estaríamos tendo agora, com esse cenário todo, com essa confusão que aconteceu nesses últimos tempos? E aí que eu falo, nós temos que nos posicionar, os pais têm que estar revestidos. Eles têm que estar revestidos de autoridade, daquela autoridade que lhes cabe, e assumir o papel deles nessa sociedade. Assumir o papel de levantar a bandeira, de questionar, juntar 2, 3 pais, vai lá e conversa. Não deixar por conta de terceiros a educação das suas crianças. É isso que nos deixa indignados aqui. A maior parte dos casos que nós pegamos, muitos são pais dedicados. Mas a maior parte deles, a gente vai fazendo perguntas para descobrir mais sobre a história. Chega um momento que o pai e a mãe não sabem responder mais. A gente pergunta, qual foi a última reunião que você foi? Eu acho que foi no ano passado. Poxa vida, como assim? Se não vai na reunião da escola, aquela programada, como que ele vai perguntar lá qual que é o caminho? Que conteúdo é esse? Porque a coisa, o Miguel, o Camilo, continuam no mesmo patamar. São livros, são apresentações, são conteúdos que eles apresentam aí para os alunos online agora, o que seja. As escolas públicas, nem isso está acontecendo. Está realmente tudo parado, recebe a merenda em casa. Para piorar, o que eu fiquei sabendo ontem é que o governador Dória, a partir de segunda-feira, vai disponibilizar tablets Xing Ling para os alunos da rede pública estadual, para eles acompanharem as aulas que serão transmitidas pela TV Cultura e canais especializados no YouTube. Vocês imaginem que tipo de canal e a programação que a gente vê que tem na TV Cultura, tá certo? Voltado para a educação. Era a TV Cultura. Era uma então, vez assim, a TV sabe? Cultura. Então, assim, o Miguel, quer dar mais uma consideração? Vamos partir para finalizar essa nossa live. Tem algumas considerações a ser realizadas? Eu quero só terminar dizendo o seguinte, que nós não precisamos aprovar uma lei, nós não precisamos de atividade no poder legislativo, tudo isso é muito bom, mas não é indispensável. O que é indispensável é a conscientização. Os pais não reagem porque não estão conscientes. Para que você... É sempre assim, né? Numa população de 10 milhões de pessoas, só 10 mil se incomodam efetivamente, tomam atitude, fazem alguma coisa. É um percentual muito pequeno. Então, é necessário ampliar a nossa base de indivíduos que estão cientes do problema da doutrinação e cientes dos seus direitos. Hoje, digamos, 10 milhões de brasileiros estão cientes disso. Nós temos que passar esse número para 100 milhões. Porque nesses 100 milhões, 100 mil pessoas vão fazer alguma coisa. E já basta. Já basta que 100 mil pessoas façam alguma coisa. Porque em cada aula, em cada escola, tem milhares de alunos.
se você tem meia dúzia de pais aguerridos dentro de uma escola, né, com 1.000 alunos, aquela escola vai andar na linha, não tenha dúvida disso. Basta meia dúzia de pais aguerridos, comprometidos, briguentos, exigentes, e esses 6 pais vão proteger 1.000 alunos, mesmo que a esmagadora maioria esteja lá vendo futebol, novela e desinteressada. Sempre assim. Quem faz as coisas é uma pequena minoria. Então, qual é a solução para o problema da doutrinação? Nós precisamos ampliar o alcance da mensagem que o Escola Sem Partido está propondo. Que mensagem é esta? Mostrar os abusos, mostrar os crimes que estão sendo cometidos dentro das escolas e, por outro lado, mostrar qual é o arcabouço normativo, quais são as regras que regem a conduta dos professores em sala de aula. É isso que nós temos que mostrar para os pais. Quando os pais souberem disso, né, se um número expressivo de pais tiver conhecimento disso, não tenha dúvida de que uma minoria, sim, uma minoria vai se posicionar, mas essa minoria é suficiente para dar conta do problema, para dar cabo do problema. Existem 2 milhões de professores no Brasil. 2 milhões de professores. Eu digo para você, se nós tivermos 1 milhão de pais, numa população de 200 milhões, 1 milhão de pais, ou 500 mil pais que estejam aqui comprometidos com essa pauta, com essa bandeira, com essa causa, eles dão um jeito na situação, mas não tenham dúvida disso. O que nós precisamos é ampliar o alcance da proposta do Escola Sem Partido, da mensagem do Escola Sem Partido. E isso deve ser feito por meio das redes sociais. Não precisa de lei para fazer isso. Se o Bolsonaro fizesse uma postagem nas redes sociais dele, uma postagem dizendo, aí, garotada, é para usar o celular na sala de aula, podem gravar. Gravar é legal. Não é ilegal gravar as aulas dos professores. Então, bastava que uma liderança como essa, por exemplo, desse uma sinalização clara nesse sentido, e a própria sociedade ia reagir. A própria sociedade ia dar conta do problema. Não precisa de lei. É claro que a aprovação de uma lei seria muito conveniente para nós. Concordo plenamente. Não, só te jogo, não, Miguel. Mas não tenha dúvida. Para terminar aqui, você fala em seguida, já. Se for aprovada uma lei, o Supremo declara inconstitucional. Assim como ele declarou inconstitucional a lei de um município que proibia ideologia de gênero, o Supremo hoje é o grande inimigo da nação, é o grande inimigo das famílias. Não tenham dúvida disso. Obrigado. Finalizo aqui. Perfeito, Miguel. Gislaine, considerações finais? Bom, eu tô com o Miguel e não abro, né? É meu chefe também. Eu tô com 2 chefes aqui hoje, viu, gente? Ó, quem não sabe, Camilo, meu chefe na Secretaria Especial de Cultura lá na Cefic, e o Miguel Najib aqui, a gente chama ele de chefe nos bastidores, aqui do Escola Sem Partido. Bom, eu parto do princípio de que a gente precisa levantar a bandeira novamente. Eu vejo de uns tempos para cá as nossas páginas paradas em compartilhamento, as pessoas não estão compartilhando como deveriam compartilhar os abusos. Eu lembro de um tempo, Miguel, em que os professores militantes brigavam com a gente porque usávamos a palavra doutrinação. Depois de mais de 1 milhão de provas publicadas, eles pararam de brigar com a gente com a palavra doutrinação. Você já reparou isso, você sabe. Então, o que acontece? Nós temos que criar o nosso discurso, a nossa narrativa. E ela tem que chegar em todos os pais possíveis. Todos os pais possíveis e imagináveis. Pais irresponsáveis. O que nós temos que fazer agora, na minha ótica, são esses pais eleitores cobrar os seus deputados de suas promessas eleitorais. E lá dentro, no meio delas, você vai encontrar o Escola Sem Partido. Busca aí na rede social do seu deputado, do seu senador, estadual ou federal, quais foram as promessas dele de campanha. Ele prometeu para você um monte de coisa. Entre elas está o Escola Sem Partido, tenho certeza absoluta. Então, busca lá essas promessas e começa a encher as caixas postais, mensagens diretas, cobrando um posicionamento do seu deputado sobre a ação dele sobre Escola Sem Partido.
E uma outra situação, lógico, é você fazer de tudo para que você consiga mandar um recado para o presidente. Aonde está o seu posicionamento sobre escola sem partido? Porque até agora nós vimos o do Weintraub. Cadê um post? Todo mundo aqui sabe. Um Twitter que o Bolsonaro soltar a respeito de escola sem partido, vem abaixo, o assunto sobe numa polvorosa só. Então, quem é mais chegado do presidente aí, manda esse recadinho para ele, faz um post sobre escola sem partido, faz um post perguntando para as crianças como é que foram as últimas aulas que eles lembram que tiveram. Pergunta para esses alunos agora, senhor presidente, daqui para frente, como estarão as aulas, o que eles acham que vão acontecer em sala de aula? É isso que nós temos que fazer, cobrar, 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 cobrar. Esse é o papel do cidadão, cobrança. E se a gente quer isso, e não é porque a escola sem partido quer regrinhas quadradas, não, pelo contrário, a gente quer quebrar esse estigma de falar sempre um posicionamento e aquilo que lhe interessa para os alunos. Nós realmente queremos que as pessoas tenham liberdade. Eu tenho um monte de exemplo para contar das coisas aqui, mas não vem ao caso agora. O que importa é que você, pai, mãe, tenha um posicionamento e, além disso, como eleitor, cobre os seus deputados, senadores, o que eles estão fazendo a respeito dessa pauta, porque parece que, de repente, ela não existe mais, né, Miguel? De repente, a pauta sumiu do ar. Não que tenha parado, viu, gente? Eu entendo que não, estamos nas páginas, estamos batalhando, mas nós percebemos as subidas das páginas muito lentamente. Parece que o assunto não é mais importante. E aí, eu fico me perguntando, se não for esse governo, vai ser um próximo ou num outro? Quando você vai querer ser livre de verdade? É isso. Cadê o Camilo? Acho que o Camilo caiu, né? Será que nós caímos das páginas, Miguel? Eu estou vendo aqui. Eu estou vendo, nós estamos na página ainda, então eu acho que a gente pode encerrar, né? Agora, como é que a gente encerra isso aqui? Eu acho que tem que fechar. Eu tenho um link aqui na minha página. Voltou. Cara, a internet... Ele foi tomar um goró e voltou. Essa internet não. Foi ótimo. Cai a internet. Ó, pessoal, eu vou dar minhas considerações finais aqui para vocês. Miguel, você é um herói, tá? Porque conseguiu, foi o primeiro a levantar essa questão publicamente, a fazer um enfrentamento ideológico, apontar os problemas na semente ali, ó, na raiz do negócio. E levantou uma legião de pessoas, cidades, pais, alunos. Temos que ter coragem, o trabalho né, que Miguel? você fez ao longo desses 15 anos, Miguel, não tem igual. Não tem igual. Então, assim, somos todos gratos. Olha lá. Voltou? Estou aqui. Somos todos gratos, Miguel, tudo que você fez, possibilitando a gente a trabalhar aqui em Ribeirão Preto, Araçatuba, Brasil inteiro. Então, nós precisamos levantar a pauta novamente, começar a trabalhar de novo, Gislaine, formiguinha, um tijolinho atrás de tijolinho, conscientizar os pais, ser ouvidos, né, por todos eles, e bater lá na porta do presidente para ele voltar a falar sobre escola sem partido. Concordo com o Miguel que se ele, numa daquelas entrevistas com o público, né, com os jornalistas, se ele pegar e levantar essa pauta, Jesus amado, a gente arrebenta. Vai ser perfeito para todo mundo, e aí nós vamos poder continuar trabalhando conforme a gente pessoas a denunciar. E estamos aqui ouvidos. Quem está conosco, acompanhando a gente, denunciem sim. Os professores doutrinadores não podem continuar com essa farra, e nós estamos aqui exatamente para ser ouvidos de vocês e continuar trabalhando junto com o Miguel, junto com a Gislaine, que levei lá para a cultura e é fantástico, o trabalho dela é fenomenal, então somos ouvidos. Tem o canal do Mães pela Escola Sem Partido, o canal do Escola Sem Partido, tem os nossos perfis, é só entrar em contato conosco e a gente trabalhar junto aí, tá bom, pessoal? Então, vamos finalizar aqui, tá bem? Mandar um grande abraço para todos. Campanati está com a gente também, o Bispo de Oliveira daqui de Penápolis. Obrigada, Bispo, por assistir sempre as nossas lives, graças a Deus. Um beijo, isso aí, pessoal. Vai ter simpósio, Camilo. Só para responder aqui, esse ano, impossível ter simpósio com esse corona, com esse Covid. Vamos repensar o formato, talvez em digital, enfim, vamos repensar, tá?
Então fiquem com Deus. Eu acho que o Felipe Fiamengi postou Corona Crises. Eu adorei o termo. Tá? E vamos nos precaver, porque depois do corona vai vir pancada. E temos que estar atentos, tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Boa. Gente, eu vou me despedir aqui. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, Valeu. tchau. Obrigada a todos. Tchau, tchau.